É comum, quando se fala de ídolos do esporte, da música, que influenciam uma geração, você vê, quando criança, muitas pessoas mudando a sua aparência, o jeito de falar, o jeito de vestir, para que sejam parecidos com esses ídolos do esporte e da música. Isso não é difícil de imaginar ou mesmo de se lembrar de algum ídolo da sua infância e que fez com que você se comportasse de maneira parecida com ele. Tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Tanto na aparência quanto no jeito de falar e às vezes no jeito de agir. Nesse caso, não necessariamente se trata de uma idolatria no sentido bíblico da coisa. Às vezes é por admiração mesmo. Mas quando a gente trata da idolatria nos termos bíblicos, o funcionamento é o mesmo. Nós nos tornamos de acordo com aquilo que adoramos. Quanto mais adoramos algo, mais semelhantes a esse algo nós nos tornamos. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o funcionamento da idolatria. Esse é o quarto episódio da nossa série Entre Deuses e Humanos, do nosso novo projeto, o NasaCast, o podcast da Igreja Evangélica Nazareno de São José dos Campos. No primeiro episódio, nós conversamos sobre o que é idolatria e fizemos uma contraposição entre a ideia corrente de idolatria e a ideia bíblica de idolatria. Resumindo, a ideia bíblica de idolatria que tratamos é que a idolatria não é um pecado dos outros, mas é um pecado do povo de Deus. A idolatria não é um pecado exterior, mas é um pecado que começa no interior e se manifesta exteriormente. E por fim, a idolatria não é um pecado dos antigos, mas é um pecado contemporâneo. No segundo episódio, nós falamos sobre a origem da idolatria a partir do texto de Gênesis 3 e vimos o caminho que começa na sedução, passa pelo nosso desejo e termina na transgressão. Quando nós nos colocamos como senhores da nossa própria vida e deixamos a nossa vida ser guiada, não pelo Espírito Santo, não pelo modelo de Jesus Cristo, não pela instrução de Deus, mas pelos nossos próprios desejos, nós nos colocamos como senhores, damos ouvidos às seduções que nos alcançam e transgredimos a lei de Deus. E isso se torna em caminho de escravidão e morte para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. No terceiro episódio, o último, nós falamos sobre a profundidade da idolatria. A idolatria está no coração do homem. Quando olhamos para a antropologia bíblica, o coração é o centro da personalidade. Por isso o coração é tão importante. O coração é de onde vêm as coisas boas e ruins que nós temos para oferecer. É do coração que vêm os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa racionalidade, as nossas atitudes são resultado do que está no nosso coração. As nossas falas, a boca fala do que o coração está cheio. Então, é do coração que vem, que é a fonte daquilo que nós somos e fazemos. E é no coração que está enraizada a idolatria. E somente a fé em Jesus Cristo, a ressurreição e a caminhada de discipulado com Jesus pode transformar a nossa vida. Só Jesus Cristo pode nos dar um novo coração, um coração de carne, não um coração de pedra. Substituir o nosso coração por um coração semelhante ao dele. Tendo esse resumo dos 3 episódios, eu quero ir para o nosso quarto episódio e tratar sobre o funcionamento da idolatria. Para isso, nós vamos ler um texto, que é o texto do Salmo 115, e o trecho se repete no Salmo 135, e depois trataremos de outros textos também. O Salmo 115 diz assim: Não a nós, Senhor,
nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam às nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Nós lemos aqui até o verso 10 e aqui basta. O trecho principal, falando sobre os ídolos, se repete também no Salmo 135. E há uma lógica aqui funcionando nesse texto que ilustra muito bem para a gente o funcionamento da idolatria. O que a idolatria faz com o idólatra. Ao longo do Antigo Testamento em especial, mas da Bíblia como um todo, Deus é apresentado como aquele que não pode ser visto nem representado pelas pessoas, mas ao mesmo tempo ele é aquele que age poderosamente. Então ele fala e a sua voz é ouvida, ele age e transforma uma realidade, liberta, ele vê as pessoas. Então Deus é alguém vivo, mas é alguém que não tem representação como os outros deuses dos outros povos tinham. Na verdade, ele até tem, mas não uma representação de madeira e de ouro. Quem é a imagem de Deus e que Deus aceita como sua representação, como sua imagem, é a própria humanidade. Deus não aceita representações de madeira. Deus só aceita representações de carne e osso. Os seres humanos são a imagem que representa a Deus. Mas, em especial, um ser humano, que é o 100% homem, 100% Deus, Jesus, o Cristo de Deus, é a perfeita imagem de Deus. Então, ele é aquele que representa Deus perfeitamente, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum desarranjo, de maneira plena. Ele é a imagem do Deus invisível. Então Deus é ouvido, é visto, ele é percebido, e Jesus manifesta isso de maneira ainda mais concreta, porque Jesus é aquele que traz consigo a presença de Deus, e é isso que João fala no capítulo 1, quando ele vem falar de Jesus como aquele que tabernacula, aquele que faz morada, que se faz presente entre os homens e revela a glória como unigênito do Pai. O mesmo João, nas suas cartas, vai falar de maneira muito importante para ele que ele viu a verdade, que ele tocou a verdade. Então, Jesus é essa representação perfeita e humana de Deus. Ao contrário dessa forma dos ídolos, enquanto Jesus é o rosto humano de Deus, os ídolos têm um rosto de madeira, um rosto de ouro, um rosto de prata. Os ídolos são o oposto a Deus. Eles são vistos, eles são representados, mas eles não são nada além de uma imagem oca, sem vida. Eles são objetos que têm a aparência de vivos. Eles têm ouvidos, eles têm olhos, eles têm boca, mas eles são mortos. Eles não existem de verdade, são só pedaços de coisas. Eles não falam, eles não veem, eles não ouvem, enfim. Dessa forma, o Deus que é invisível, mas é perceptível, é absolutamente vivo. Mas os ídolos que são visíveis, mas que são imperceptíveis, que não agem, que não sentem, que não percebem, que não falam, eles são ídolos mortos. Eles são visíveis, mas são imperceptíveis. Eles são o oposto de Deus. Então, quando os seres humanos vivem em aliança com Deus, a imagem de Deus é cada vez mais evidente.
no ser humano. Mas quando os seres humanos adoram e servem os ídolos ocos, as imagens ocas e vazias, os seres humanos se tornam vazios como os ídolos, se tornam insensíveis espiritualmente e, por consequência, se tornam violentos com os outros. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Se adoramos uma imagem sem vida, perdemos nossa vitalidade espiritual e provocamos morte no mundo à nossa volta. Aquilo que adoramos forma nossa identidade, quem nós somos. Por isso, o salmista descreve os ídolos como essa imagem oca, sem vida, vazia, apesar de aparência de viva, e depois ele termina com: tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Então, de novo, isso aqui precisa ficar bem claro na nossa cabeça. A adoração, ela nos forma. O culto é formativo, é formador da nossa identidade. Aquilo em que nós colocamos o nosso coração, aquilo que nós adoramos, forma quem nós somos. Então, se nós adoramos ídolos que estão mortos, nós nos tornamos como mortos. Se nós adoramos ídolos que têm boca, mas não falam, que têm ouvidos, mas não ouvem, nós nos tornamos como esses ídolos. Nós nos tornamos vazios e ocos espiritualmente, insensíveis espiritualmente, e nós nos tornamos violentos com as pessoas ao nosso redor, porque nós justificamos a nossa conduta como sacrifício a esses ídolos. Nós adoramos a ídolos mortos e por isso geramos uma lógica e uma ética que mata. Isso aparece também em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, no verso 8, diz assim: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: Vai e diga a este povo, preste atenção, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Até quando, Senhor? E ele perguntei, e ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Vamos pular lá para o verso 13. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos, mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Aqui, quando ele fala do terebinto e do carvalho, a gente vê uma referência ao próprio livro de Isaías, mas lá no capítulo 1. A partir do verso 29, ele diz assim: Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto, cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Percebe? Qual é o problema que Deus está denunciando lá em Isaías capítulo 6 e que começa aqui no capítulo 1? A idolatria. Os carvalhos sagrados e os jardins sagrados. Eles passam a adorar, fazer uma espécie de culto a árvores sagradas. E então eles se tornam como as árvores. Vocês serão como um terebinto, cujas folhas estão caindo. Como as árvores mortas, eles que adoravam a árvores se tornariam também como árvores sem vida. A mesma lógica aparece em Êxodo, capítulo 32, no episódio do bezerro de ouro. A velha expressão, o povo de dura cerviz,
que você já deve ter ouvido, é uma linguagem bovina. Para falar sobre um boi ou sobre um bezerro que tem a nuca dura e que não se deixa conduzir pelo dono. Então ele se torna inútil para cuidar da terra, para fazer os trabalhos que precisam ser feitos. Deus usa a imagem do boi, o animal que eles adoraram, para falar de como eles se tornaram. Então perceba, é uma linguagem bíblica, é uma forma da Bíblia falar que aquilo em que a gente investe o nosso coração, aquilo em que a gente deposita a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa segurança, nos transforma, nos forma nossa identidade, forma quem nós somos de acordo com essa coisa que nós adoramos. Por quê? É o nosso coração que está em jogo. E o nosso coração forma quem nós somos. Em Atos, capítulo número 6, do verso 8 até o verso 11, a gente vê o início da história de Estevão. Estevão, ele estava operando milagres e sinais, maravilhas e sinais, e ele tinha muita sabedoria, dada por Deus, dada pelo Espírito Santo. E alguns judeus viram aquilo que ele fazia e tentaram discutir com ele para desmoralizar o que ele fazia, dizer que não era de Deus e coisas do tipo, mas eles não conseguiam discutir por conta da sabedoria dada por Deus a Estevão. O texto é muito enfático nisso. E então eles compram testemunhas para mentirem, para falar que Estevão blasfemou. Estevão então é levado para ser julgado e ele começa sua defesa fazendo um passeio por todo o Antigo Testamento. Quando chega lá no capítulo 7, no verso 38, ele cita o episódio do bezerro de ouro. E ele fala que aquele povo voltou para o Egito em seu coração. Olha só, eles voltaram para a terra da escravidão em seu coração, quando eles ergueram um bezerro de ouro. E aí, na continuidade do texto, a partir do verso 51, ele compara aqueles judeus que estavam implicando com ele com os seus antepassados, que caíram em idolatria. E aí ele diz que eles resistiam ao Espírito Santo. Eles eram incircuncisos de coração e de ouvidos. E o texto é muito claro em contrastar Estevão com esses homens, porque ele diz que Estevão era cheio do Espírito Santo, e então Estevão ergueu os olhos aos céus e viu a glória de Deus. Então, enquanto aqueles homens, assim como os israelitas que ergueram o bezerro de ouro, eram absolutamente insensíveis espiritualmente, eram mortos espiritualmente, eles desde o início negavam, não conseguiam perceber a ação de Deus por meio dos sinais e maravilhas que Estevão operava. Eles eram homens sem visão espiritual, sem sensibilidade espiritual. Eles são o contrário de Estevão. Estevão estava cheio do Espírito Santo e por isso, por conta dessa grande sensibilidade, ele viu nos céus a glória de Deus revelada e o Filho do homem, Jesus Cristo. Aqueles judeus estavam completamente insensíveis à voz e à ação de Deus por meio da vida de Estevão, a ponto de mentirem, de se irarem contra ele e o atacarem com pedradas até ele morrer. Na verdade, eles não estavam negando a Estevão, mas eles estavam negando a Deus e agiram, após negar a Deus, com violência para com Estevão. Enquanto isso, Estevão via e percebia o que ninguém dentre eles conseguia. Ele operou sinais e maravilhas que eles não conseguiram. E ao sofrer violência, ao invés de ter raiva, rancor ou qualquer coisa do tipo, ele pediu perdão de Deus para os seus algozes. Olha a diferença. A linguagem que aparece em Atos capítulo 7 é muito semelhante à linguagem que aparece em Mateus capítulo 13, a partir do verso 10 até o 17, em que Jesus cita, olha só, Isaías capítulo 6.
o texto que lemos agora há pouco, para falar sobre pessoas que ouviam o que ele ensinava, mas na verdade não estavam ouvindo, não entendiam. Pessoas que viam, mas não viam de verdade, não percebiam. Ou seja, pessoas insensíveis espiritualmente, que não percebiam a ação de Deus no mundo e a ação de Deus por meio de Jesus. De novo, quando nós entregamos o nosso coração aos ídolos, a nossa identidade é forjada de acordo com esses ídolos, de acordo com essas imagens. A adoração, o culto é formador de quem nós somos. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com o que nós adoramos, com aonde nós estamos depositando a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa fé. Porque isso vai transformar não só quem nós somos por dentro, mas quem nós somos como um todo, vai transformar a nossa vida. E o resultado final disso é violência, é morte, é escravidão, é destruição. E aí a idolatria vai se mostrando como o principal dos pecados que nós encontramos na Bíblia. Porque ela milita exatamente no caminho contrário daquilo que Deus planeja para a humanidade, que é que sejamos todos a imagem do Filho de Deus. Sejamos todos como Cristo no mundo, que testemunham a Deus. E nesse testemunho coletivo, nós promovemos uma transformação benéfica no mundo. Então, você percebe que a idolatria é o oposto da adoração a Deus e o oposto da santidade. Nós precisamos de uma solução para o problema da idolatria. Nós já começamos a tratar semana passada. A solução bíblica é a fé. É a fé em Jesus Cristo, é a obra que Jesus Cristo faz no nosso interior. Nós precisamos estar unidos a Cristo. A resposta, o oposto da idolatria é a adoração a Deus. Nós precisamos do culto a Deus. Nós precisamos adorar a Deus e nessa caminhada de adoração a Deus, de relacionamento íntimo com Deus, nós vamos nos tornando não a imagem dos ídolos, mas a imagem de Deus. E é assim que nós nos tornamos quem nós realmente somos. É aí que nós encontramos felicidade, realização. É em Deus. É quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando o nosso coração está depositado em Deus, que nossa imagem é forjada de maneira saudável, da maneira que deve ser. Nós somos imagem de Deus. Nós somos como Cristo. Então nós precisamos da ressurreição, nós precisamos de um novo coração, nós precisamos de adoração a Deus. E numa caminhada discipular com Cristo, em que Cristo vai nos guiando, Cristo vai caminhando conosco. Então, além da ressurreição e do discipulado que nós falamos no último episódio, essa vida do discipulado exige disciplina. São palavras com a mesma raiz. Disciplina, repetição e imitação. Precisamos de bons exemplos, de pessoas que têm o seu coração depositado totalmente em Deus. E precisamos de disciplina, de repetição, para que cada vez mais o nosso coração esteja cheio de Deus, de amor a Deus, de confiança em Deus. Nós precisamos de culto. E culto não é o que acontece somente no domingo, não. Culto é a nossa vida como um todo. Ela deve ser uma vida vivida para a glória de Deus. Mas nós precisamos de repetição, precisamos de disciplina, precisamos de rotina de oração, rotina de leitura bíblica, rotina de aconselhamento entre irmãos, rotina de ceia, rotina de comunhão. Nós precisamos da rotina do culto dominical, nós precisamos de rotinas, de repetição. Não porque esses momentos especiais, específicos, sejam mais importantes do que os outros, não. Mas porque esses momentos vão
vão preenchendo o nosso coração, vão enchendo o nosso coração. E ao invés de nos deixar guiar pela vida que vai nos levando, que vai guiando a nossa agenda, pela sociedade que está fundamentada na idolatria, na negação a Deus, a gente, quando faz isso, a gente ocorre no erro de se deixar formar e guiar pelo ídolo. Nós precisamos de uma rotina, de uma liturgia cristã que nos forme, que forme a nossa identidade, que preencha o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida com Deus, com amor a Deus, com adoração a Deus, com louvor a Deus. E assim, ao invés de nos tornarmos pessoas vazias, pessoas mortas, pessoas insensíveis ao que Deus está fazendo no mundo, pessoas que não percebem o que Deus está fazendo conosco, na nossa comunidade de fé, pessoas que se tornam violentas no fim das contas, que usam as outras pessoas, que passam por cima das outras pessoas, que promovem injustiça. Ao invés de nos tornarmos esse tipo de pessoa, e que nós nos tornamos, porque caímos constantemente em idolatria, quando nós retornamos, nos arrependemos, colocamos o nosso coração em Deus, ressuscitamos com Cristo, nos colocamos no caminho de discipulado com Jesus e adquirimos rotinas, liturgias cristãs, nós vamos nos tornando cada vez mais santos como Deus é santo. Vamos nos tornando cada vez mais imagem de Deus, mais semelhantes a Deus. Cada vez mais o caráter de Cristo se torna nosso caráter. A mente de Cristo se torna nossa mente. O Espírito Santo passa a nos preencher cada vez mais. E assim como Estevão, nós passamos a ver a ação de Deus. Nós passamos a ver o movimento de Deus no mundo. Nós passamos a perceber a presença de Deus. Nós passamos a identificar o que Deus está fazendo em nós, na nossa comunidade de fé. Nós passamos a ser pessoas justas, honestas, amáveis, amorosas. Mais uma vez, coloque seu coração em Deus. Adore somente a Deus. Porque, independente de quem você adorar, a sua adoração vai formar a sua identidade. Quem é você? Quem você está se tornando? Quem você está sendo? Isso mostra a quem você está adorando.